você. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, eu estou grato pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, é a segunda vez neste ano. E eu quero louvar a Jesus pela vida do anjo da igreja, o digníssimo apóstolo Josué, a quem eu peço, por favor, uma forte salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que ele não se encontra cá, mas com certeza estará nos acompanhando e queremos tributar a nossa gratidão pelo privilégio e oportunidade que nos concede. De igual modo, ao pastor Josias, um amigo, homem de Deus, quero também celebrar a Deus pela sua vida e pelo privilégio que nos tem concedido também. Quero também louvar a Jesus pela vida do homem de Deus, meu amigo, pastor Fernando. Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo, poderosamente. Nós só conhecemos aqui a visão cristã porque este homem foi o mediador para que nós estivéssemos aqui. Muito obrigado, homem de Deus. A todo o corpo ministerial, pastores, pastoras, líderes, Deus possa abençoar. E a você que veio adorar e ouvir a palavra, Deus lhe abençoe poderosamente. Aleluia. Paulo disse: como pregarão se não há quem ouve? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a sua presença aqui é fundamental. Eu creio que você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Você crê? Diz amém. Aleluia. Olha, eu estou a ver aqui a Gabriela. Deus te abençoe. Minha liderada lá na igreja. Como é que você chegou aqui, filha? Vista a publicação. Ah, ela viu. Graças a Deus, ela trabalhou comigo lá no culto, que eu sou líder. E estamos lá juntos a cooperar. Muito obrigado pela sua presença. Graças a Deus. Pegue por favor a sua Bíblia. E abra no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Você encontrou? Diz amém. Graças a Deus. Está assim escrito a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Tome o teu assento, por favor. Querido, me empresta a sua atenção. Quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, nós acabamos refletindo sobre aquilo que é o maior ativo, podemos assim considerar, da igreja enquanto presente na face da terra. Quando nós olhamos para as dispensações, nós compreendemos que a primeira dispensação nós encontramos aí no Antigo Testamento, quando Deus se expressava. E nós viemos para a segunda dispensação, olharemos com certeza para a divisão aqui do Novo Testamento, onde Jesus está se expressando. E nesta época agora, Deus já não está na face da terra, entendemos no sentido literal, nem Jesus Cristo está. O
que significa que quem opera em conformidade com a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está. E a matéria sobre o Espírito Santo não é uma matéria atual, é uma matéria antiga. Por exemplo, você não vê o Espírito Santo somente no Novo Testamento. Você vê o Espírito Santo também no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já se expressava. Quando você lê, por exemplo, o livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2, você compreende esta realidade. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus mencionado aqui no Antigo Testamento é nada mais do que o Espírito Santo. Toda vez que você quer identificar a pessoa do Espírito Santo dentro da Bíblia, olha para o início, para o começo, para a primeira letra do nome Espírito. Se tiver Espírito com letra minúscula, então refere-se ao espírito do homem ou a um outro espírito demoníaco. Toda vez que você tiver a ler a Bíblia e encontrar Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Então aqui, desde o início, nós já vimos o Espírito Santo se movendo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É o Espírito Santo que está desde o início de toda a criação. Nós poderíamos também, por exemplo, olhar para o livro de Salmos, de número 104. Salmos, de número 104. Você vê a manifestação do Espírito no Antigo Testamento. Nós estamos a olhar para o Espírito Santo, não ainda dentro daquilo que é o Novo Testamento. Nós estamos a olhar para o Espírito Santo dentro daquilo que é o Antigo Testamento. Salmos de número 104, versículo 30. Olha o que é que ele diz: envias o teu Espírito. Quando você lê aqui a palavra Espírito, ele está em letras maiúsculas, o que nos remete ao Espírito Santo. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Nós estamos a ver a manifestação do Espírito Santo desde a antiga aliança, o que nos leva à compreensão que o Espírito Santo não é uma matéria do Novo Testamento. O Espírito Santo, ele é uma matéria antiga. Desde o Antigo Testamento já se fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Que desde a antiguidade já se fala sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele faz parte daquilo que teologicamente nós consideramos trindade. Vamos olhar, por exemplo, para o grego. Para o grego, Espírito Santo é paracletos. Paracletos, para, ao lado, cletos, junto ou chamado, o que significa que paracletos do grego nos remete à ideia de chamado ao lado, ou chamado para o lado, o que nos leva à compreensão que o Espírito Santo é aquele que foi chamado para andar do nosso lado, para estar de lado a lado. Ele caminha conosco, ele anda conosco, ele trilha os nossos passos. Talvez você se sinta só, isto talvez pode confortar o teu coração. O Espírito Santo nunca te vai abandonar, ele anda lado a lado. Cada passo que você dá, o Espírito Santo dá contigo. Cada caminho que você entra, o Espírito Santo caminha contigo. Ele é o Paracletos, chamado para estar de lado. Mas quando você olha também para essa expressão Paracletos, você compreende
que embora ela tenha literalmente essa configuração, todavia, Paracletos também é traduzido como o ajudador. Paracletos também é traduzido como o consolador. Paracletos também é traduzido como o advogado. O que significa que quando eu olho para a pessoa do Espírito Santo, eu estou a olhar para um ajudador. Quando eu olho para a pessoa do Espírito Santo, eu estou a olhar para um consolador. Quando eu olho para a pessoa do Espírito Santo, eu estou a olhar para um advogado. Talvez alguém vai perguntar: irmão Domingos Tomás, líder Domingos Tomás, pastor Domingos Tomás, como preferires, quando é que o Espírito Santo me ajuda? Olharíamos aqui para o livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Aqui você vai ver a expressão do Espírito. O Espírito ajuda. Capítulo 8 de Romanos, versículo de número 26. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito, letra maiúscula, o que nos remete ao Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas. Ou seja, toda vez que eu estou fraco, quem me ajuda é o Espírito Santo. Toda vez que eu estou caído, quem me levanta é o Espírito Santo. Toda vez que não tem força nenhuma na terra para me levantar, adivinha quem me levanta? O Espírito Santo. Toda vez que eu não tenho força para caminhar, adivinha quem me ajuda a caminhar? É o Espírito Santo. Quando você quer desistir do teu casamento, adivinha quem te ajuda a não desistir? É o Espírito Santo. Quando você quer abrir mão do ministério, adivinha quem te ajuda a não abrir mão do ministério? É o Espírito Santo. Ele é o ajudador. Ele é aquele que te diz: continua, não para. Ele é aquele que te diz: não desista, eu estou aqui para te ajudar. Talvez o pai deixou de te ajudar, ou talvez alguém que você muito meteu na expectativa já não te atende o telefone. Quantos de nós já não passamos por isso? Alguém nos promete dizendo: eu vou te ajudar. Quando chega a hora da ajuda, o telefone nem chama. Se chama, não atende. A única mensagem que ele manda é: deixa uma mensagem porque eu estou ocupado. Porque o homem pode prometer te ajudar e não te ajudar, mas tem um Espírito que ele vai te ajudar a todo momento. Ele te ajuda de noite, também te ajuda nas manhãs. Ele te ajuda na alegria, também te ajuda na tristeza. O Espírito Santo é o fiel ajudador. Porém, o Paracletos não significa somente ajudador, também significa consolador. Capítulo 14 do livro de João, versículo de número 16. João, capítulo 14, versículo 16. Você vê o Espírito Santo a consolar. Olha o que diz o texto: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, o que? Consolador. É Jesus que está a falar com os discípulos. Ele está a dizer: eu vou para o Pai, todavia eu vou rogar ao Pai para que envie outro consolador. É Jesus dizendo que aquele que vai vir, ele vai vir com uma missão específica: te consolar. Por que o Espírito vai vir para te consolar? Porque Jesus sabe que as vicissitudes dessa vida são tão pesadas que você precisa ter um consolo. Algumas vezes o consolo do teu marido não será suficiente. Outras vezes o consolo da tua esposa não será suficiente. Tem momentos que nem o consolo das tuas realizações financeiras ou materiais serão suficientes. Tem lutas e guerras que só o Espírito Santo poderá te consolar. Pergunta para uma mãe que perdeu filho, ela vai te dizer: não tem dinheiro capaz de me consolar, só o Espírito Santo me consola. Pergunta para um pai que não tem nem
emprego, nem dinheiro para sustentar a sua família. Palavra de homem não lhe consola. Como é que ele permanece em pé e ainda vem no culto? É porque tem um Espírito que lhe consola. Nesta manhã eu vim da parte de Deus para lhe dizer: pode não ter consolação de homens, mas tem um Espírito que está disposto a te consolar. Pela primeira vez neste culto, dá um toque para o teu vizinho, fala para ele: descansa o teu coração, porque o Espírito Santo vai te consolar. Eu caí, o Espírito Santo vai te consolar. Eu já não tenho forças, o Espírito Santo vai te consolar. Eu estou a chorar, o Espírito Santo vai te consolar. Eu já não tenho expectativa, o Espírito Santo vai te consolar. Eu já não sei como me levantar, o Espírito Santo vai te consolar. Eu vim nesta manhã carregado de Deus para lhe dizer: você não vai continuar desse jeito, porque o Espírito Santo vai te aleluia, ele vai, eu não sei como vai terminar este culto, porque toda vez que se fala do Espírito, o ambiente fica propício para ele operar. Eu disse aqui que o Espírito Santo, Paracletos, significa ajudador, porque ele te ajuda. Significa consolador, porque ele te consola. Mas também significa advogado. Mesmo livro de Romanos que nós lemos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Você vê o Espírito Santo se movendo como advogado. Olha a parte B do versículo: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui quando o texto diz intercede por nós, está a dizer: o Espírito Santo é o vosso advogado. Ele fica diante de Deus e começa a vos advogar, a interceder por vocês. Aleluia. É por essa razão que toda vez que o diabo chega para te acusar diante de Deus, adivinha quem é o teu advogado? É o Espírito Santo que está a te advogar. O diabo diz: ele pecou, tem tudo para lhe matar. O diabo diz: ele falhou, tem tudo para lhe excluir. O diabo diz: ele tropeçou no mandamento, tem tudo para lhe jogar no inferno. Quando a ira de Deus se acende, tem um Espírito a interceder com gemidos inexprimíveis. Eu vim nesta manhã para lhe dizer: o diabo não vai te condenar, porque tem um Espírito que é o teu advogado. Essas acusações não vão te deixar cair, porque tem um Espírito de Deus que vai te advogar. Eu vim nesta manhã para lhe dizer: quando você não tem força para orar, tem um Espírito a interceder por você. Quando você já quer desistir do marido, tem um Espírito a interceder por você. Eu sei que as tuas forças se acabaram, mas descansa o teu coração, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outra vez ele me agitar aqui, aleluia. Meu advogado. Sabe qual é a boa notícia disso? É que tem advogados que já perderam causas e mais causas. O nosso advogado, não importa o tamanho do problema, não tem causa que ele perde, não tem problema que ele perde. Se desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento o Espírito Santo não perdeu nenhum
nenhuma causa. Não é hoje a tua causa que o Espírito Santo vai perder. Eu vim da parte de Deus para lhe dizer: descansa o teu coração, porque o Espírito Santo não vai perder o teu casamento, o Espírito Santo não vai perder a tua família, o Espírito Santo não vai perder a tua casa, o Espírito Santo não vai perder o teu negócio, o Espírito Santo não vai perder a tua saúde. Eu sei que está difícil e apertado, e já dá vontade inclusive de parar e recuar. Eu vim para lhe dizer: o Espírito Santo não vai perder essa causa. Eu já disse aqui e eu volto a dizer: quem luta, quem assiste um bocadinho MMA, eu gosto de MMA. Quem assiste um bocadinho UFC, é agressivo, mas tem algumas lições interessantes nesses jogos de luta. Algo interessante, por exemplo, quando o indivíduo está a apanhar muito, estão a lhe bater demais, o que ele faz? Ele tem que jogar a toalha ao tapete. Já ouviram essa expressão, né? Vou jogar a toalha ao tapete. Jogar a toalha ao tapete é uma expressão de luta, de jogo. Quando eu jogo a toalha ao tapete, significa que eu estou a me render da luta. Já não tenho capacidade para lutar. Só que o que eu compreendo nessa luta é: quem tem a responsabilidade de jogar a toalha ao tapete não é quem está a lutar. Quem tem a responsabilidade de jogar a toalha ao tapete é o treinador de quem está a lutar. Se eu vejo que o meu lutador está apanhando muito, eu pego na toalha e atiro ao tapete, o que significa a luta acaba, eu vou retirar o meu lutador. É aqui que está boa notícia. Por quê? Porque se a toalha tivesse nas minhas mãos, se a toalha tivesse na tua mão, você já jogaria há muito tempo ao tapete. Só que glória a Deus, porque a toalha não está na tua mão, a toalha está na mão de Deus. Por isso é que mesmo com luta difícil, Ele não joga a toalha ao tapete. Mesmo as coisas estando apertado, Ele não joga a toalha ao tapete. Mesmo com vontade de recuar, Ele não joga a toalha ao tapete. Mesmo te acusarem, mesmo a te humilharem, mesmo a te zombarem, o Espírito Santo não joga a toalha ao tapete. Eu vim pregar para quem está aqui. Se o Espírito não desistiu de você, você está proibido de desistir. Se o Espírito não recuou, você está proibido de recuar. Eu vim encarregado de Deus para lhe dizer: você não vai parar, você não vai recuar, você não vai desistir, você não vai sentar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Isso é só para quem crê. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, abre a boca e faz um barulho que o diabo não gosta. Dê um 5 para o teu irmão. Meu espírito já está agitado. Dê um 5 para o teu irmão. Dá um 5 para ele. Fala: meu irmão, fala para ele: meu irmão, tem uma placa na tua testa, e a placa é proibido parar. Tem uma placa na tua cabeça, e a placa é pode apanhar, mas não pode parar. Pode apanhar, mas não vai recuar. Pode apanhar, mas não vai desistir. Eu vim dar um recado péssimo para o diabo. A visão que está não vai parar. Tem alguém pentecostal aqui? Levanta a mão, abre a boca e faz um barulho de glória. Aleluia. Esse é o Espírito Santo. Diga
diga comigo: Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Can I preach like I'm feeling? Aleluia, aleluia. Ele ajuda, ele não só ajuda, ele consola. Ele não só consola, ele também é o nosso advogado. Ora, um dos maiores problemas que nós construímos sobre a pessoa do Espírito Santo é que nós idealizamos que o Espírito Santo é somente a terceira pessoa da Trindade Divina. Aqui começa o problema. Por quê? Porque quando você coloca na tua cabeça que o Espírito Santo é apenas a terceira pessoa da Trindade Divina, ali você não começa a prestar atenção ao Espírito Santo. Por quê? Porque todo mundo se lembra do número 1, também todo mundo se lembra do número 2, mas é difícil se lembrar do número 3. É muito difícil. Vou fazer um teste. Qual é a seleção que saiu em terceiro lugar no último mundial? Qual? É difícil. Você tem que parar, analisar e observar. Por quê? O número 3 ninguém lembra. É difícil. Qual é a equipa que saiu em terceiro lugar no gira-bola? Você não sabe. Por quê? O número 3 é difícil. Tem que parar, analisar e observar. Aleluia. Quando você idealiza que o Espírito Santo é apenas a terceira pessoa da Trindade, você começa a menosprezar o Espírito Santo. Você não começa a prestar atenção ao Espírito Santo. Então a notícia de Deus para ti hoje é: não olha o Espírito Santo só como terceira pessoa da Trindade. Olha para o Espírito Santo como o teu fiel amigo, aquele que está contigo todos os dias. Aleluia. Sabe por que aquele acidente não te matou? Porque o Espírito Santo estava contigo. Aleluia. Tem momentos inclusive que você acorda para sair e o carro não está pegado de repente. Tentas e nada. Uma hora depois o carro pega e você caminha, e você percebe que na estrada que você está caminhando teve um grave acidente. É o Espírito Santo que te atrasou de propósito. Porque tem momentos que o Espírito Santo vai criar algumas barreiras no teu caminho. Aparentemente é para te matar. Aparentemente você vai dizer: por que isso está me acontecendo? Te importas que o Espírito vai fechar de propósito, não porque ele quer te matar. Tem pessoas que o Espírito vai tirar da tua vida, não porque ele quer te matar, é porque ele já sabe: este vai somar, esse vai subtrair. Se ir por esse caminho vai cair, se ir por esse vai permanecer em pé. Boa notícia para quem está aqui, conselho: simplesmente obedeça a voz do Espírito Santo. Olha para o teu irmão e fala para ele: obedeça. Aleluia. Aleluia, obedeça a voz do Espírito Santo. Agora eu vou entrar numa questão um bocadinho pesada. Eu preciso que você abra o teu entendimento espiritual para compreender o que eu vou dizer aqui. O Espírito Santo, ele é tão indispensável que os discípulos foram cheios do Espírito 2 vezes. Primeira vez em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa é a primeira vez que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é tão necessário que Deus achou por bem encher os discípulos pela segunda vez. Atos capítulo de número 4, versículo de número 31. Atos capítulo 4, versículo 31. Olha o que diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram quê? Cheios do Espírito Santo. Por que o Espírito encheu os discípulos 2 vezes, se já encheu eles em Atos 2? Qual é a necessidade de eles encherem em Atos capítulo 4? Você vai compreender. Porque a experiência de ser cheio do Espírito é diferente da
experiência de ser salvo, eu preciso que você abra a cabeça para entender isso. Uma coisa é eu ser salvo, outra coisa é eu ser cheio do Espírito Santo. Vou apertar mais um bocadinho. É possível você ser salvo, estar salvo e não ser cheio do Espírito Santo. Eu lhe provo na Bíblia Sagrada, capítulo 8 do livro de Atos, versículo 12 até o versículo 17. Olha o que o texto diz: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como que mulheres. Se eles eram batizados é porque já aceitaram a Jesus, então já estão salvos, foram batizados. Continua, por favor. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Versículo 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Enviaram para quê? Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Porque você pode estar salvo e não estar cheio do Espírito. Só que nesta manhã, não é uma manhã que Deus quer somente te salvar, é uma manhã que Deus quer te encher. Malai Shabarakatariamanda e Kamante Kouli Brequedia. Meu espírito está agitado. Capítulo 19 do livro de Atos, versículo 1 ao versículo 6. Hoje vamos ter Bíblia, por favor. Capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Eles já creram em Jesus. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Porque eles já eram salvos, porque receberam a Jesus, mas ainda não estavam cheios, porque não receberam o Espírito Santo. Hoje, nesta manhã, a salvação é a porta inicial, mas está cheio do Espírito é a capacidade para cumprir a missão. Não tem como cumprir o que Deus te colocou se você não tiver o Espírito Santo. Não tiver como cumprir o propósito se você não tiver o Espírito Santo. Nesta manhã, Deus me trouxe do Benfica para lhe dizer: hoje vai ter salvação, mas também vou te encher. Hoje eu vou te levar, mas também vou te encher. Eu não sei se tem alguém que está aqui, mas enquanto eu prego, o Espírito Santo vai começar a encher algumas vidas. No teu lugar, quem está com o coração aberto, receba o Espírito Santo. Segura atrás, coparia e camanabalaia. Aonde o Espírito chega, a doença cai por terra. Quem está doente, receba a cura agora. Aonde o Espírito chega, quem está preso é liberto. Receba a libertação agora. Aonde o Espírito chega, demônios caem, feitiçaria cai, macumbaria cai, demônio cai. Porque tem o Espírito
Se tem alguém que pode, levante a mão, abre a boca, receba o Espírito. E camana som de libra e queberemos. Hoje não é uma manhã de ser salvo apenas. Hoje é uma manhã de estar cheio também. Elamanachon de rebequetia. Quando chegar na tua casa, abra a porta e fala assim: todo espírito que pensou que manda nessa casa, é melhor sair, porque está vir alguém carregado do Espírito. I'm feeling, aleluia. Eu não sei se tem alguém que está cheio e carregado, mas se tiver um crente que anseia, levanta a mão e dá um grito de glória gostoso para o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Ora, uma coisa é você estar salvo, outra coisa é você estar cheio do Espírito. Você pode estar salvo e não estar cheio do Espírito. Se isso não fosse verdade, Jesus, quando ressuscitou, não tinha necessidade de olhar para os discípulos e dizer: ficai em Jerusalém. Se eu já estou salvo, por que eu devo mais esperar o Espírito Santo? Porque a salvação é a porta de acesso para o reino de Deus, mas estar cheio do Espírito é a capacidade para cumprir a missão que Deus te confiou. Você nunca vai cumprir o que Deus te confiou se você não estiver cheio do Espírito. Aleluia. Você nunca vai cumprir o propósito que Deus te entregou se você não estiver cheio do Espírito. Mais uma vez, repita comigo: Espírito Santo, encha-me. Aleluia. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficam em Jerusalém. Por que tem que ficar em Jerusalém? Porque a promessa está ali. Pastor Fernando, deixa eu explicar algo bonito aqui. Quando Jesus olha para os discípulos e diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que Jesus está a dizer para os discípulos é: discípulos, a promessa que eu estou a fazer não está na vossa vida, não está. A promessa que eu estou a fazer está na terra, em Jerusalém, está no lugar, Jerusalém. Se vocês não tiverem em Jerusalém, vocês não serão cheios do Espírito. Aqui você compreende que tem promessas que não estão dentro de pessoas, tem promessas que estão dentro de lugares. Eu lhe provo na Bíblia. Lembra quando Isaac queria ir para o Egito? Deus apareceu para Isaac e disse: Isaac, fica aqui em Gerar. Mas Senhor, Gerar tem crise, fica mesmo com crise. Mas Senhor, Gerar está apertado, fica mesmo apertado. Por quê? Porque nesse lugar você vai prosperar. Aqui você compreende que tem lugar que não é geográfico, tem lugar que é profético. I'm feeling, aleluia. Eu vim nesta manhã lhe dizer: você está no lugar certo, na hora certa. Você não está na rua da garrafeira, você está num ambiente profético para mudar literalmente a tua vida. Eu vim profetizar para quem está aqui: o ambiente dessa casa é suficiente para mudar a história da tua casa. O ambiente desta casa é suficiente para mudar a história da tua família. Se prepara, porque tem ambiente para mudar a tua história. Recopalia. Eu vim pregar para alguém: se você não tiver energia, esse ambiente tem para mudar a tua história. Aleluia. Aleluia. Só que tem algo aqui bonito. O que? Assim como tem promessas que estão no lugar, também tem promessas que estão na pessoa. Aleluia. Aqui em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando Jesus disse: pastor, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Se Pedro não
não tivesse em Jerusalém, no dia que o Espírito desceu, Pedro não seria cheio. Se João não tivesse em Jerusalém, no dia que o Espírito desceu, João não seria cheio. Por quê? Porque a promessa não estava neles, a promessa estava no lugar. Tanto é que você compreende que quando Jesus prometeu, só estava os discípulos, mas quando eles foram cheios, 120 irmãos receberam poder do Espírito. Por quê? Porque a promessa não estava nos discípulos, a promessa estava no lugar. Só que assim como tem promessa que está no lugar, também tem promessa que não está no lugar, está na pessoa. Lembra de José? Os irmãos de José disseram: vamos lhe tirar de Israel, porque aqui ele vai dar certo. Lhe mandaram para o Egito, no Egito deu certo. Lhe mandaram na casa de Potifar, também deu certo. Lhe mandaram na cadeia, também deu certo. Lhe colocaram no palácio, também deu certo. Porque tem promessa que não está no lugar, tem promessa que está dentro da pessoa. Quando a promessa está dentro de você, podem fechar a porta, vai acontecer. Podem bloquear caminho, vai acontecer. Podem fazer feitiçaria, vai acontecer. Podem ir no quimbanda, vai acontecer. Porque eu carrego tem alguém que carrega a promessa aqui? Levante a mão direita, abre a boca e diga: eu tenho promessa. Diga: eu tenho promessa. Diga: eu tenho promessa. Isso é só para quem tem promessa. Levante a mão, abre a boca e dá um grito de glória. É por isso que fecharam porta, mas mesmo assim deu certo. É por isso que te puxaram tapete, mas mesmo assim deu certo. Levaram má notícia de você no chefe, mas mesmo assim deu certo. Porque a promessa não está no lugar. Aleluia! Quem tem promessa, ainda que lhe tiram de Luanda, lhe mandam lá para os molevos, vai dar certo. Aleluia! João Batista abandonou a cidade e foi pregar no deserto. Como ele tem promessa, todo mundo abandonou a cidade e também lhe seguiu no deserto. Porque quem tem promessa, todo lugar que ele é colocado, ele germina. Quem tem promessa, todo lugar que é colocado, ele dá. Olha para o teu vizinho, fala para ele: vai dar certo em todo lugar. Pastor Fernando, vai dar certo em todo lugar. Anai, Shabragadalamassonde. Eu sinto que Deus está a consolar alguém que disse: eu perdi o emprego porque puxaram tapete. Vai dar certo em fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de quê? Jesus. Remamachanda. Os discípulos entraram no cenáculo. Imagino eu que eles se reuniram dizendo: vamos orar. Vamos orar. Pastor Fernando, eles estão a orar no cenáculo. O texto diz: eles perseveravam na oração.
oração. E a pergunta que eu me fiz foi: por que eles oraram? Pensa comigo. Jesus já prometeu, já disse que o Espírito vai descer. Se o Espírito vai descer, eu só tenho que ficar sentado e esperar chegar. Por que eles não ficaram sentados esperando? Por que eles estão a orar? Se Jesus já prometeu que vai acontecer. É que eles me ensinaram que a promessa de Deus não anula as minhas responsabilidades. Deus me prometeu, mas eu tenho responsabilidade. Aleluia! E pastor Tomás, Deus disse que eu vou ter um grande emprego. Isso é promessa de Deus, mas as tuas responsabilidades não podem estar anuladas. Se forma, se capacita, estuda. Aleluia! Irmão Tomás, me prometeram que eu vou casar. Se Deus te prometeu que você vai casar, isso é promessa, mas tem a tua responsabilidade. Se prepara, põe um bom make-up, põe um salto bonitinho, um bom vestido, porque a promessa não anula a tua responsabilidade. Deus te prometeu, mas eu tenho responsabilidade. Porque muitos pensam que a promessa e a fé anula a tua responsabilidade. Depois viemos no culto a orar por emprego. Senhor, dá. O mesmo que ora por emprego não bate portas para entregar currículo, porque não entendeu que a fé não anula responsabilidades. Eu, em vez de nos tornarmos espirituais, estamos a nos tornar espíritas, porque não compreendemos que a fé não anula responsabilidades. Eu creio, mas eu vou bater portas. Eu creio, mas eu vou preparar currículo. Eu creio, mas eu vou me formar. Aleluia! Por isso é que estão a olhar para a igreja, estão a nos chamar de analfabeto muitas das vezes, porque nós colocamos a fé acima da nossa preguiça. Hoje Deus está a te dizer: a fé não pode anular a tua responsabilidade. Tem fé, mas tem responsabilidade. Eles estão em Jerusalém orando. Primeiro dia nada. E Pedro: vamos orar, vamos continuar. Segundo dia oraram. E Pedro: vamos continuar. E aqui vem o livro de Atos capítulo 2, o versículo 1 que nós lemos. Olha o que ele diz: e cumprindo-se o dia do Pentecoste. Coloca lá, capítulo 2 de Atos. Isso, cumprindo-se o dia do Pentecoste. O que? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que estavam todos reunidos no mesmo lugar? Essa versão aqui é muito interessante. O que o texto está a lhe dizer é que nem todo mundo que está no mesmo lugar está reunido. Por isso é que diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque tem pessoas que estão no mesmo lugar, mas não estão reunidos. Mesmo coral não se falam, mesmo coral não se comunicam, mesma igreja, mas se dão uma olhada, mesma igreja, mas se caluniam. Eles estão no mesmo lugar, mas não estão reunidos. E a proposta para que o Espírito Santo desça é a união, a reunião. Eles estão reunidos no mesmo lugar. E o texto continua: e de repente significa surpresa. De repente significa não estava no programa deles. De repente significa eles não agendaram. De repente significa eles não programaram. Eu louvo a Jesus, porque o nosso Deus é especialista em trabalhar com surpresa. Quando você pensa que ele vai vir para a direita, ele entra pela esquerda. Quando você pensa que ele vai vir pela esquerda, ali ele vem pela direita.
Quando você pensa que vai abrir porta, ali ele abre janela. Quando você pensa que vai abrir janela, ele abre porta. Quando você pensa que vai vir de baixo, ele vem de cima. E quando pensa que vai vir de cima, porque ele é o Deus de surpresa. Nesta manhã eu vim trazer uma boa notícia para a tua vida. O mês de março vai ser um mês de surpresa. Isso é só para quem crê em palavra profética. Isso é só para quem crê no profético. E eu creio que eu estou a pregar numa igreja profética. Então eu vou profetizar. Mês de março vai ter de repente na tua casa. Mês de março vai ter de repente no teu casamento. Mês de março vai ter o de repente no teu negócio. Quando alguém te perguntar o que é que aconteceu, fala para ele: de repente, de repente, de repente, de repente. Eu vou declarar para a saúde de alguém: Deus vai manifestar o de repente na tua saúde. De repente. De repente, pastor. Surprise. Eles não agendaram. Era mais um dia. Cuidado com os dias comuns. Se você puder anotar, anota isso. Os maiores milagres da tua vida estão escondidos nos dias comuns. Aquele dia que você diz: é só mais um dia de trabalho, é só mais um dia de ir para a igreja, é só mais um dia de ir no negócio. Dias comuns escondem milagres. Era mais um dia. Estavam reunidos no mesmo lugar. Eles oravam. De repente veio do céu o quê? Como o quê? De um vento veemente e impetuoso. Pega isso. O Espírito Santo trabalhou 3 coisas na vida dos discípulos. Quando alguém recebe o Espírito Santo, 3 coisas mudam. Primeiro, a audição. De repente veio do céu o quê? Como de vento. O que estão dizendo? Não é vento, é como. Não é vento, é como. A audição deles mudou. Eles estão a ouvir o que ninguém ouve. Porque quando o Espírito desce, a primeira coisa que ele toca é aqui. Continua aí. E encheu toda a casa em que estavam sentados. 3. E foram o quê? Segunda coisa que o Espírito Santo trabalhou neles. Foram vistas. Línguas reparadas. Quem já viu língua de fogo aqui? Ninguém. Eles estão a ver coisas que ninguém vê. Já ouviram coisas que ninguém ouve. Agora estão a ver coisas que ninguém vê. Parou por ali? Não, continua. As quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, continua, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Terceira coisa que o Espírito Santo mudou é a comunicação, a boca. O Espírito primeiro tocou no ouvido, depois tocou na visão, depois tocou na boca. É o Espírito dizendo: se eu te enchi, você vai ouvir o que ninguém ouve, você vai ver o que ninguém vê, e você vai falar o que ninguém. É por isso que tem lugares que você já não se sente enquadrado. Tem lugares que já não estão te compreender. Tem lugares que já não estão te entender. Por quê? Porque você está
ouvir o que eles não estão a ouvir, está a ver o que eles não estão a ver, e está a falar o que eles não estão a falar. Se prepara, hoje Deus está a abrir a tua audição, você vai ouvir coisas. Hoje Deus está a abrir a tua visão, você vai ver coisas. Hoje Deus está a tocar na tua boca, você vai falar coisas. Tem rituais que foram preparados, que Deus vai te revelar, porque você vai ver o que ninguém vê. Deus vai te permitir ouvir os planos dos teus inimigos, porque você vai ouvir. Não se assuste se você estiver em lugares que não estão te compreender. Você tem um espírito. Se você tem um espírito, significa que você vê o que eles não veem, você ouve o que eles não ouvem, e você fala o que eles não falam. É o espírito. E todos foram cheios do espírito. Termino aqui. Já reparou, pastor Fernando? Em Gênesis capítulo 11, o que é que Deus fez? Trouxe línguas estrangeiras. Então construiu a torre de Babel. Deus chegou. O que falava português, por exemplo, imaginando, contextualizando, começou a falar inglês. O que falava o outro francês, o outro italiano. Eles estavam a construir uma torre, de repente um pediu bloco, outro a dar pau, outro pediu a pau, outro a dar areia, outro pediu areia. Não está a se entender, porque teve línguas diferentes. Houve separação e destruição. Agora aqui em Atos 2, Deus também trouxe outras línguas. Aleluia. A diferença é que lá as línguas estranhas gerou morte e separação. Mas agora as línguas do Espírito está a trazer unidade. Me prova que trouxe unidade, eu lhe provo. Lembra quando os homens começaram a dizer: eles falam na nossa própria língua. O que significa que teve compreensão. Se tem compreensão, tem unidade. Porque aonde o espírito do homem é que comanda, há divisão, há contenda. Mas onde é o Espírito de Deus que entra, aleluia, aonde é o Espírito Santo a operar, ali tem unidade. Pastor Tomás, é muita desunião na minha família. Talvez falta mais o Espírito Santo. A minha empresa está desunida. Talvez falta mais o Espírito Santo. Hoje Deus te trouxe aqui, não só para te encher, mas para te tornar um depósito para encher os outros na tua casa. Quando você chegar na tua casa, você vai ser um distribuidor. Olha para o teu marido, fala: toma também o Espírito Santo. Olha para o teu filho, fala: toma também o Espírito Santo. Olha para a tua filha, fala: toma também o Espírito Santo. Nesta manhã eu vim da parte de Deus para lhe dizer: o Espírito de Deus vai te marcar hoje para você marcar a tua casa. Vai te separar hoje para você separar a tua casa. Nesta manhã, se você tiver com o coração aberto, receba no teu lugar o mover e a presença do Espírito. Fique em pé, eu termino. O Espírito está aqui, disposto a encher, disposto a capacitar. Você precisa do Espírito. Você necessita do Espírito. Se você não tiver o Espírito, você será marionete na mão do diabo.
Se o Espírito Santo não entrar em você, o diabo vai te dominar. Mas para vergonha do diabo, hoje o Espírito Santo vai te capacitar. Levanta a mão como se tivesse a receber, por favor. Feche os teus olhos. Fique com os olhos fechados. O Espírito Santo vai batizar alguém aqui. Tem pessoas que vão orar em línguas. Pessoas que nunca falaram em línguas vão sentir a língua começar a mexer. Vão sentir o corpo arrepiado. É o Espírito de Deus que vai te capacitar. Ebarabashumi andaramacate lebrequetia, rakapapashom de rebequete librequetia, e capapatote libracadia. Espírito de Deus, aonde tiver um coração disponível, toca, 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 toca. Alguém vai ser tocado pelo Espírito de Deus. Alguém vai ser tomado pelo Espírito de Deus. Alguém vai ser cheio do Espírito Santo. No teu lugar, abre a tua boca e receba